GNC Cinemas, cliente Banrisul tem mais aventura, mais ficção, mais terror, mais romance, mais comédia, mais desconto. Promoção Banrisul GNC Cinemas. Em todo tipo de filme, você só paga meia entrada com o seu cartão Banricompras. Aproveite. Dê preferência a produtos que fazem bem ao seu coração. Porque por trás dos produtos que tem este selo na embalagem, tem uma empresa que não explora a mão de obra infantil. Dá educação, alimentação, saúde e um futuro melhor para elas. Empresa que é amiga da criança, respeita a infância e merece o seu respeito. Por isso, prefira sempre produtos com este selo. Empresa amiga da criança, onde tem este selo, tem educação. A vida é assim. Chove, faz frio, acaba a luz. A vida é assim. Chove, faz frio e quando você menos espera, acaba a luz. A vida é muito melhor quando você está bem acompanhado. E é isso que inspira a Unimed a estar sempre do seu lado, cuidando de tudo para que cada um dos seus planos comece a ser realizado hoje mesmo. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed Porto Alegre. A Serdio inova mais uma vez para cuidar da sua saúde. Isso porque ela é a primeira clínica particular a oferecer a nova ressonância magnética de ultra alto campo 3 Tesla. Isso significa diagnósticos com mais nitidez, precisão e tecnologia. Consulte seu médico. Ligue e agende seu exame. Serdio, referência e tradição em imagem. Panvel, você sempre bem. Olá, este é o Jornal do Consumidor, especial esta semana, que se inicia aqui no Grêmio Náutico União, em Porto Alegre, onde acontece numa noite festiva, um jantar promovido pela Associação Gaúcha de Supermercados com a entrega do Prêmio Agas 2014, Ranking Agas 2014. Vai premiar as maiores organizações do Estado pelo crescimento, pelo faturamento e também aquelas mais antigas, que se destacam nas suas regiões, não só pelo tempo, sua trajetória no tempo, mas pela qualidade do atendimento ao consumidor. Lembrando, não é, Fernanda, que participa comigo, que o Jornal do Consumidor tem o apoio de Cindy Lojas Porto Alegre, quem tem loja tem a gente. E Ipiranga, Conect Car, abre cancelas e muito mais. Lembrando que essa premiação do Ranking Agas, ela acontece desde 1991 e vai abrilhantar inúmeros fornecedores que fazem jus a essa questão de ética, respeito com o consumidor, que é o que a gente preza. o país está em crise. Nós estamos respirando uma inflação elevada por culpa do governo. O governo aumentou o combustível, o governo aumentou a energia elétrica. Isso tudo se reflete na vida das pessoas. Mas o setor supermercadista cresce a despeito das dificuldades. Por mais que as pessoas façam economia de tudo, não pode fazer economia de comida. E nesse sentido, nós gaúchos visitamos muito os supermercados. E eles têm segurado. Sei de casos de contas de energia estratosféricas, estão botando gerador, tudo para não repassar no preço para o consumidor. Fernanda, você vai fazer algumas entrevistas comigo. Vamos convidar o nosso telespectador para assistir. Lembrando que você está nos assistindo pelo canal Vim da Net Cidade, Porto Alegre, Canoas, tem Sapucaí, São Leopoldo, Estância Velha. E Capão da Canoa. E Capão da Canoa. No segundo bloco do programa, você vai assistir uma entrevista que eu fiz, Fernanda, lá no Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul. Fui conversar com o professor Josué Shostak. 30 anos de profissão dentro do Hospital de Clínicas, se aposentou. Ele que é o precursor da farmácia hospitalar. Um dos precursores. É uma entrevista emocionante, ele conta um pouco dessa experiência dele. E faz uma alerta para a qualidade dos cursos hoje oferecidos nas faculdades. Muito farmacêutico saindo de faculdade sem a necessária qualificação. Perigoso isso, né, Fernanda? Complicado. Vamos acompanhar, então, e ficar por dentro desse assunto. E o Jornal do Consumidor dessa semana está começando.
O Augusto de Césaro é o presidente da Unidasul, distribuidora alimentícia SA, que recebe essa noite um prêmio destaque. Qual é o teu ranking, César? O nosso ranking lá da empresa é da categoria de 400 a 1 milhão. Quantos funcionários você tem? Na área de varejo, 4.200. E 48 lojas de varejo. Nós temos com a bandeira Rissul e a bandeira Macromix, que é um atacarejo. O Rissul hoje é uma referência, as pessoas gostam muito do Rissul. É um mercado moderno, uma padaria muito boa, um atendimento muito bom. Ali naquele centro comercial da Independência, aquela loja ali tem a preferência de muita gente na região central. Agora, é um esforço hoje, o processo de gestão de uma loja dessa é bastante complexo, né, Augusto? O que nós pregamos? Aqui a gente sempre reforça diariamente que é a nossa missão. Qual é a diferença? Que a gente tem que atender com paixão. Isso está bem claro que a gente, dentro do nosso RH, tentar motivar cada vez mais os nossos funcionários, porque além da concorrência, do preço, isso faz parte. Mas o diferente é quando tu tem um amor, quando tu tem a paixão por servir. Isso nós batemos muito diariamente no piso de loja, junto com nossos gerentes, tentar cada vez mais motivar os nossos funcionários. Muito bem. Augusto de Césaro, meus cumprimentos, sucesso para você, parabéns. Muito obrigado. E a Agas, que é a nossa grande associação, e a gente conta aí com sempre cada vez mais tentando, dentro do Estado, manter essa presença. Muito obrigado. Francisco Schmidt, presidente do Grêmio Náutico União. Essa casa aqui onde nós estamos essa noite, a Agas, é a casa que é presidida por Francisco Schmidt. Grande evento essa noite. Sempre. Felizmente, tanto a Agas como a União têm tido grandes eventos. União, sábado passado, comemorou com alto estilo seus 109 anos de existência. 109, é uma coisa impressionante, né? E hoje a Agas está aqui fazendo essa grande festa que homenageia aqueles supermercados que se destacaram no ano de 2014. Não enxergam crise, crescem. Nós acreditamos no mercado, nós somos otimistas, como o presidente Longo diz, o homem de varejo que não é otimista tem que mudar de profissão. Concordo. E mesmo com toda essa turbulência política do país, aí os supermercados ainda acreditam que o resultado no final do ano vai ser positivo. Talvez não tanto quanto nos últimos anos, mas com certeza estamos trabalhando para que ao menos não fiquemos no vermelho, vamos ficar no azul. E ser presidente de clube esse ano está difícil? Não, o clube está bem, está muito bem estruturado e nós acreditamos também que realizamos um bom trabalho, o nosso associado tem nos prestigiado. E o importante é isso, cuidar dos detalhes. E é o que a Agas faz com muita propriedade em todos os seus eventos e é o que a União também procura fazer em tudo que atende ao seu associado. Uma alegria rever uma noite festiva, presidente. Obrigado e obrigado pela tua presença também, Alexandre. O deputado tem feito grande sucesso com os seus pronunciamentos na Assembleia, em vídeos que o deputado posta. O seu mandato, deputado, nos enche de esperança. O senhor tem consciência disso? Fico muito contente. Na verdade, em primeiro lugar, agradeço pela gentileza das palavras. São 60 dias de mandato. Estou iniciando ainda uma caminhada que até 2 anos atrás eu estava previsto. Eu estava residindo no exterior. A volta à política, depois de ter sido vereador na minha cidade de Dois Irmãos, ela não estava prevista no curto prazo. Mas fico muito contente de ver essas ideias repercutirem, porque são as ideias da liberdade. Como eu sempre digo, os valores que deram certo ao redor do mundo precisam ser respeitados no Brasil. Respeito à democracia representativa, ao direito de propriedade, às liberdades individuais, para que os cidadãos possam ser livres para fazer aquilo que bem entenderem. Óbvio que respeitando o Estado de Direito. Então esses valores todos deram certo ao redor do mundo e que infelizmente a gente vê uma classe política que muitas vezes despreza ou desrespeita aqui no nosso país, precisam ser retomados. Por isso fico muito contente em ver que isso ecoa na nossa sociedade. As pessoas estão buscando isso, quem sabe inspirar muitas outras pessoas a entrar na política e fazerem sua parte também. O senhor tem sido realmente um destaque no cenário político do Rio Grande do Sul e já no cenário nacional, com esse pouco tempo de mandato. Seu primeiro discurso marcou muito, deputado. O senhor colocou as coisas no seu lugar. Parabéns. Nós do Consumidor RS queremos desejar para o senhor um bom mandato e lhe pedir que fique atento à legislação protetiva do consumidor no nosso estado, cobrando do governo uma estrutura adequada ao PROCON estadual para que possa fiscalizar. PROCON sem estrutura de fiscalização é hospital sem médico, é farmácia sem remédio.
Não é possível, deputado. Cobre isso. Defesa do consumidor. A vulnerabilidade do cidadão na relação de consumo é total. O Estado tem que estar protegendo o cidadão. E ele hoje está com uma estrutura muito deficitária. O senhor promete isso para nós? Não tenho a menor dúvida que sim. E um Estado com consumidores conscientes, consumidores, aliás, que tenham a liberdade de consumir produtos, né, que tenham menos impostos, é também o que nós queremos. Acho que é muito importante a gente frisar isso. Todos nós somos consumidores e se nós quisermos defender o consumidor brasileiro, nós precisamos ter uma mentalidade também de livre mercado, de abertura à concorrência. Nós não podemos pensar monopolisticamente. O Estado, como eu disse no meu discurso de abertura, não deve estar interferindo em atividades, ter empresas, por exemplo, estatais, que a iniciativa privada poderia, sem dúvida nenhuma, suprir com seus serviços. Hoje o problema da Petrobras é um problema numa empresa que é um monopólio, né, explorador de petróleo, e por isso entregue aos partidos políticos, a máfias, na verdade, se organizaram para roubá-la. Se nós quisermos que os consumidores sejam beneficiados, nós devemos ter menos interferência do Estado. Nós teríamos também, provavelmente, aliás, certamente, gasolina mais barata, se nós tivéssemos concorrência, livre mercado no setor do petróleo no Brasil. Hoje nós não temos, quem sabe é uma coisa aí que nos próximos anos vai mudar, não só nessa área, como em muitas outras, onde o Estado tem que parar de interferir, desestatizar, despolitizar empresas, para que, no fim das contas, o consumidor vença. E aí, claro, os PROCONs também precisam ser melhor instrumentalizados, precisam ter... quadro técnico. Sem dúvida nenhuma. Pode ter indicação partidária para fazer jogo de troca de favores. Tem que ser um órgão técnico. PROCON é lei. Sabe que eu trabalhei no Ministério da Agricultura, Inovação e Desenvolvimento Econômico holandês. E ali eu vi o que é uma administração independente, onde a interferência política é quase irrelevante. Não tem. Não pode ter. Não pode ter. Não é técnico, não é. Não é técnico, não é, exatamente. E o crescimento dentro da carreira também se dá por causa da competência dentro daquele órgão. Então é isso que nós precisamos trazer para o Brasil também. Mais independência administrativa, para que a gente não fique com essa corrupção que no fim acontece no Brasil, troca de verbas e favores, cargos, para que um governo consiga governar. Há muito o que se fazer, mas é começando realmente, que nem eu aqui na Assembleia Legislativa, incentivando mais pessoas a entrarem nas câmaras de vereadores, encarando a política como missão, vocação, não como profissão, que nós vamos mudar essa história. Meus cumprimentos, uma alegria revê-lo. A alegria toda minha, muito obrigado. Presente nessa noite festiva, Grêmio Náutico União, Ranking Agas 2014, o Arcione Piva, vice-presidente do Cindy Lojas Porto Alegre, diretor da Elevato, e o Cindy Lojas, que esse ano vai para a 3ª edição da Febravar. É um sucesso a Febravar, né, Arcione? Com certeza, a Febravar já está sendo reconhecida nacionalmente pelo trabalho que a gente vem fazendo no Cindy Lojas, né, da qualidade dos expositores, da qualidade do congresso que tem em paralelo à Febravar. A gente está agora, essa semana, a gente está em Maceió fazendo divulgação. A Karen Souza está lá. A Karen, a Tatiane, o Ronaldo, que é o presidente da Febravar, estão lá. O presidente Paulo Cruz também está em Maceió fazendo divulgação. E a gente vai fazer uma divulgação no Rio Grande do Sul inteiro aí. A gente fez uma parceria com os CDLs, com o Cindy Lojas do Rio Grande do Sul inteiro para fazer divulgação e trazer gente. E temos grandes expositores em área de tecnologia, de inovação, de serviços para o varejo. Aproveito aqui a oportunidade já de convidar seus ouvintes aqui para que visitem a nossa Febravar de 8 a 10 de julho no Barra Shopping. Juntamente com o Café Bravar, nós vamos ter o Congresso Brasileiro do Varejo. Isso é importante, o Congresso, né? Sem dúvida, com palestrantes internacionais, com palestrantes nacionais, pessoas que vão falar tudo sobre o varejo, tudo. Nós temos informações de que todas as pessoas que vão estar palestrando estão se preparando para este evento, que é um evento diferenciado em Porto Alegre. Bárbaro. A gente tem a pretensão de transformar a nossa Febravar numa NRF, que vai demorar um pouquinho. NRF lá em Nova York já está nos 104 anos. Nós vamos levar um pouquinho menos para ficar igual a eles. Mas vamos chegar lá. A nossa inspiração foi a NRF, a gente tem ido todos os anos lá para verificar o que estão fazendo. E nós não temos deixado nada para trás a nível de tecnologia, a nível de informação, a nível de palestra em relação a Nova York. Nós temos tido assuntos tão relevantes quanto se fala em Nova York aqui em Porto Alegre. Para quem está aqui no Rio Grande do Sul é um custo muito barato para vir até Porto Alegre. Está pertinho, está em casa, né?
não tem que falar outra língua, não tem que fazer reserva de hotel, não tem que comprar passagem de avião, nada, vem para cá e participe da Febravar. Você que está nos assistindo pela internet, em outros estados brasileiros, vale a pena. É uma época fria aqui no sul, é uma época gostosa para um bom vinho, para um restaurante com lareira, para aproveitar as delícias da nossa serra. Vem curtir a Febravar, você que é lojista. Falando em lojista, vamos falar de uma coisa chata? Assaltos em Porto Alegre. Vocês andaram reunidos com o comandante do policiamento da capital, o Coronel Ikeda. Como é que está isso? Eu fiquei muito preocupado, Arcione. Eu ando muito preocupado com a segurança nossa. A gente tem conversado seguidamente com a Brigada Militar, com este comandante que está aí, com o Ikeda, com os anteriores. O Cindy Lojas é um parceiro, o Cindy Lojas colabora, inclusive, com a Brigada Militar. A gente tem lá em torno de 50 aparelhos Nextel que eles usam para fazer a comunicação, né? A gente doa mensalmente a conta desses Nextel para eles. E a gente tem sentido realmente assim, uma preocupação muito grande. Nossos lojistas estão muito preocupados em relação à quantidade de assaltos. Assalto a lojas, assalto a funcionários quando saem do trabalho, estão indo para o trabalho, na rua, nas paradas de ônibus, né? Então a gente tem trabalhado muito, a gente até tem visto o esforço da Brigada Militar, mas infelizmente o retorno, aquela visibilidade que a sociedade precisa, não está acontecendo. Hoje mesmo eu andei mais de 40 quilômetros em Porto Alegre, eu só fui ver 2 viaturas no final do meu trajeto. Eu andei pela Cis Brasil, andei pela Cristóvão Colombo, pela Ipiranga, pela Cavalhada, Avenida do Forte, e eu só fui encontrar uma viatura com um brigadiano dentro da viatura durante esse trajeto de mais de 40 quilômetros. Então é uma dificuldade a gente enxergar as pessoas, a segurança. A gente sabe, eu até ouvi hoje de manhã numa rádio, uma entrevista do Ikeda, onde ele falou que no ano de 2015, a Brigada Militar já prendeu mais de 3 mil meliantes. É um absurdo. E a maioria desses caras esses meliantes já são reincidentes. Então a Brigada prende e a Justiça solta. Então nós precisamos fazer, claro que precisamos melhorar a segurança, mas nós precisamos também melhorar a nossa justiça. Esse é um trabalho que o Cindy vem fazendo, vem lutando, vem sugerindo para que seja melhorada a própria justiça, para que essa quantidade de pessoas que são presas e que precisam estar eventualmente atrás das grades, sendo reeducados, não voltem para a rua tão rapidamente, né? É verdade. Estou para dizer que até aqui, num jantar desse, tem gente que deveria estar atrás das grades e não está. Sou obrigado a dizer isso, não é verdade? É impressionante. É verdade. Nós estamos vivendo realmente uma época muito difícil. Farmácia de rua, não tem nenhuma que não seja assaltada pelo menos uma vez por semana em Porto Alegre. É inacreditável. É verdade. Parabéns pelo trabalho de vocês. O Cindy Lojas é um benchmark hoje no Brasil. É um sindicato que é olhado de fora com muito respeito, Arcione, pelo trabalho que vocês fazem em favor da categoria. Realmente vocês colocaram o sindicato num nível extraordinário. Parabéns. E temos ainda muito espaço para melhoria, viu, Alexandre? Nós precisamos melhorar muito ainda, porque o mercado exige isso, o varejo está exigindo cada dia mais, e o Cindy Lojas tem se esforçado ao máximo para trazer o melhor para os seus associados. Muito obrigado pela oportunidade aqui. Uma boa janta. Deputado Jorge Pozobon, do PSDB, presente essa noite festiva, onde o setor supermercadista vai premiar organizações, deputado, que crescem todos os anos, a despeito de qualquer crise que se tenha, cresce em número de funcionários, número de lojas, número de faturamento. É um setor muito sólido no nosso estado, não é, deputado? Primeiro que eu não tenho a menor dúvida da importância do carrinho Agas, do ranking que eles fazem, onde pegam aquelas empresas que trabalham dioturnamente e fazem o seu destaque. Ao mesmo tempo, nós temos uma obrigação moral de conversar com o telespectador no ranking de Brasília, onde aumentou a gasolina, onde aumentou o óleo diesel, onde aumentou a tarifa de energia elétrica, onde aumentou a inflação, onde aumentou o juro. Ou seja, o governo aumentou a inflação. O governo fez aquilo que eu disse, o programa de aceleração do crescimento. Cresceu tudo de ruim, inclusive a corrupção. E veja bem, a nossa salvação nesse primeiro momento é que por alguns dias o tesoureiro do PT, que era aquele que arrecadava muito dinheiro, está preso. Portanto, eu estou fazendo essa comparação para mostrar que enquanto tem um monte de corrupto roubando, aqui tem um monte de pessoas, de homens e mulheres trabalhadores. E que bom que vocês estão aqui
fazendo esse registro. Um grande abraço e, como eu falo em todos os lugares, a Agas, para mim e para nós, como diz o nosso hino, serve de modelo a toda a terra. Parabéns, deputado. Um abraço. Secretário Walter Nagestein, secretário da Secretaria, diga o nome todo, por favor. Secretaria Municipal do Urbanismo. Que cuida dos licenciamentos na capital para o desenvolvimento do nosso mercado imobiliário. Nós já fizemos o Fórum de Defesa do Consumidor já criou um comitê que discute isso, a possibilidade da gente agilizar esses processos. Nós já tivemos denúncia de corrupção, de tomar lá da cá, criar dificuldade para vender facilidade. Como é que o secretário está mudando isso para nós conhecermos o seu estilo de trabalhar, secretário? Obrigado, Apel. Olha, eu assumi faz 40 dias, inclusive atendi a uma solicitação do Fórum de Defesa do Consumidor. E na minha primeira semana, eu ainda não tinha bem tomado o pé da situação, promovi uma reunião na secretaria com várias representações do Ministério Público, de várias instâncias e do nosso amigo Santini lá, exatamente para que eu pudesse transmitir a todos eles o diagnóstico que eu já tinha feito naquele momento, de quais eram os entraves, quais eram os problemas e de que forma que a gente estava enfrentando isso. Como eu te disse, são 40 dias. O modelo anterior chegou a um processo de exaustão por força... De esgotamento total, por força do que tu referiu. Nós começamos com o secretário Cristiano há 2 anos atrás e junto com o PGQP um trabalho de redesenho do licenciamento. A partir daí se criou uma estrutura que é o Edificapoa, que ajuda nesse processo. Mas o licenciamento não é só a secretaria, embora ela faça o licenciamento e ela tenha de forma substantiva a maior parte desse licenciamento. Mas ele também é dividido em alguma parcela com o Instituto, com o EPAC, que é o Patrimônio Histórico, que tem que opinar muitas vezes, com a Procuradoria-Geral do município, que tem uma inserção bastante grande nisso e no controle da legalidade das questões do município, com a Secretaria do Meio Ambiente e com outras várias secretarias, que cada uma delas incide em cima desse processo do licenciamento, com a EPTC, porque grandes empreendimentos certamente têm um impacto viário na cidade, enfim, com todas as secretarias, com o DEP, que cuida da questão do esgotamento pluvial. Então tudo isso impacta no processo do licenciamento. Eu tenho feito ao longo desse período, primeiro, o diagnóstico de onde é que estavam os nossos gargalos. Segundo, já consegui com o prefeito nesse período que ele liberasse lá arquitetos, em torno de 20 nesse momento, para restaurar o setor do licenciamento da secretaria. Que é isso que nós estamos tratando de curar agora num primeiro momento. E logo em seguida restabelecer também a capacidade de planejamento da secretaria, de pensar a cidade, pensar desenvolvimento sustentável, pensar reaproveitamento das águas, pensar a questão do lixo que tem que ser pensada junto com o DMLU, a questão do transporte que tem que ser pensada no desenvolvimento urbano junto com a IPTC, enfim, essas questões todas. É um trabalho árduo. Eu tenho chegado lá às 8h30 da manhã, saído de lá às 8h30, 9 horas da noite. Meu Deus. Todos os dias, empurrando uma burocracia que o nosso país Eu faço ideia. A burocracia é quase que invencível, mas eu sou teimoso. É verdade, eu conheço. Eu sou um cara de fé e tenho fé que a gente vai conseguir mudar essas coisas, porque nós estamos competindo com outras capitais e outras cidades medianas no Brasil. Nós precisamos tornar o licenciamento seguro, sim, do ponto de vista legal, mais ágil e desburocratizado, em favor do desenvolvimento econômico, da geração de emprego, da geração de impostos, inclusive. Uma incorporação é um terreno que se transforma em 20, 30 matrículas de IPTU, né? Moradia para as pessoas que precisam. São grandes empreendimentos como supermercados, shopping centers, tudo isso passa por lá e precisa ser ágil e nós estamos trabalhando nesse sentido. Eu espero e que Deus nos ilumine e que me ilumine e que eu possa nesse período então fazer frente a esse desafio e entregar ao final da minha gestão um processo muito mais simplificado do que infelizmente esse verdadeiro rosário que tem que se desfiar hoje para poder fazer um licenciamento. Bom, conhecendo o vereador como eu conheço, sei que ele vai realmente dar um novo ritmo àquela secretaria. Nos mantenha informado dos seus movimentos, peça para a sua assessoria de comunicação nos mandar a pauta para nós divulgarmos no portal do Consumidor RS. Nós que apreciamos muito o seu trabalho, a lisura, a correção com que o secretário conduz normalmente as coisas públicas de interesse da comunidade. Parabéns, parabéns, secretário. Muito obrigado e permaneço sempre às ordens. Presidente Longo, sua bela esposa Margot, chegando nesse momento, iniciando grande jantar, presidente. Realmente estamos aqui comemorando o sucesso dos vencedores de 2014, homenageando também as agências de publicidade que proporcionam o crescimento do setor. E hoje é a noite de homenagear os grandes ganhadores, pequenos, médios e grandes, demonstrando que todos têm oportunidade desde que atendam às expectativas dos seus clientes. Parabéns, presidente. Uma alegria revê-lo. Uma boa noite, Margot. Boa noite, obrigada.
agora um rápido intervalo. Na volta... Entrevista exclusiva, professor Josué Shostak, farmacêutico hospitalar, um precursor da atividade farmacêutica hospitalar, direto lá do Conselho Regional de Farmácia. Gostou das entrevistas aqui no Grêmio Náutico União, Fernanda? Fantásticas, fantásticas. Não saia daí que nós já voltamos. Surpreenda-se! Chegou a evolução das esponjas. Gimo Lave Sec. Durável, anatômica e com 3 camadas. A primeira para limpezas difíceis. A segunda para maior flexibilidade. E a terceira, sim, a grande sacada. De celulose vegetal super absorvente, ela lava sua louça e enxuga sua pia em alto estilo. Gimo Lave Sec. Produto Gimo. Qualidade comprovada. Quando foi a última vez que você cuidou do coração da sua empresa? Quando você tem um plano de saúde do Centro Clínico Gaúcho, você não tem funcionários, tem colaboradores. Gente que colabora de verdade para o seu negócio crescer e prosperar. Porque com saúde, todos são mais felizes. E pessoas felizes rendem mais. Centro Clínico Gaúcho. A vida da sua empresa passa pela saúde de seus funcionários. A Serdio inova mais uma vez para cuidar da sua saúde. Isso porque ela é a primeira clínica particular a oferecer a nova ressonância magnética de ultra alto campo 3 Tesla. Isso significa diagnósticos com mais nitidez, precisão e tecnologia. Consulte seu médico. Ligue e agende seu exame. Serdio, referência e tradição em imagem. A vida é assim. Chove, faz frio, acaba a luz. A vida é assim. Chove, faz frio, e quando você menos espera, acaba a luz. A vida é muito melhor quando você está bem acompanhado. E é isso que inspira a Unimed a estar sempre do seu lado, cuidando de tudo para que cada um dos seus planos comece a ser realizado hoje mesmo. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed Porto Alegre. Panvel, você sempre bem. Estamos no Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul, aqui na zona norte de Porto Alegre, perto do estádio do São José, Esporte Clube São José, com o conselheiro federal Josué Shostak, farmacêutico Josué Shostak. Estádio do São José que tem a grama sintética. A FIFA permite, conselheiro Josué Shostak, jogar futebol num campo sintético é diferente do que jogar futebol num campo de grama. É horrível. É horrível? Para quem jogou na várzea como eu, 15 anos, a grama tem o seu valor. Grama ainda tem seu valor. Ainda é um valor. Sem falar que provoca lesões. Muito sérias. Muito sérias? Aquilo ali queima. Quando a pessoa leva um tombo ali, raspa o joelho, raspa todo o cotovelo, ele queima. Queima. Essa é a sensação que a gente tem da grama sintética. Ficou na minha lembrança um jogo do Grêmio com o São José pelo campeonato regional, não deste ano de 2015, do de 2014, que os jogadores tiravam a chuteira e saíam com bolhas nos pés pelo calor do piso. Exatamente. Coisa impressionante, né? Por isso é sintético. Por isso é sintético. Meu amigo professor Josué Shostak, você, após 30 anos de trabalho no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, eu tive a honra de ser seu colega, trabalhava na assessoria do falecido ministro Albuquerque, você se aposentou no Hospital de Clínicas. Conta um pouquinho para o nosso telespectador, para os seus colegas farmacêuticos, um pouco da tua trajetória na farmácia hospitalar. Na medida que você foi, Josué, um dos precursores no Brasil nessa atividade farmacêutico hospitalar. Começamos na década de 70. E éramos efetivamente poucos farmacêuticos no Brasil. Quantos? Total de 5 ou 6. Só? Nós tínhamos no Rio Grande do Norte um polo formador de farmacêuticos para a área de clínica. Nós tínhamos o DET em Minas Gerais, nós tínhamos o professor Levi no Rio de Janeiro, Vitor Hugo da Costa Travassos em São Paulo e eu aqui no Rio Grande do Sul.
Esses foram os profissionais que começaram a farmácia hospitalar num grupo comandado pela professora Maria Amélia, no MEC, e começamos a montar a primeira padronização de medicamentos para o Brasil, dentro dos hospitais universitários. Universitários? Universitários. Eu estava entrando no Hospital de Clínicas em 85 e fui guindado a esse grupo e nós começamos a trabalhar. Em 1989 saiu a primeira padronização, modelo de padronização do MEC, que foi difundido para todo o país. Todos os hospitais universitários na época eram em torno de 38, hoje são 44. Isso foi um marco, porque começou a colocar o farmacêutico dentro do mercado de trabalho. Olha, precisa um farmacêutico para fazer uma padronização de medicamentos. Padronização, cuidar da dispensação, cuidar dos medicamentos de marca, dos medicamentos genéricos e até produzir medicamentos lá dentro. Também. Entrei no Hospital de Clínicas na década de 80, 85, 1º de abril de 1985, dia dos bobos, mas não foi dia dos bobos, foi um dia maravilhoso, porque eu comecei uma trajetória, sozinho dentro do Hospital de Clínicas. Saio depois de 30 anos, deixando 52 colegas farmacêuticos trabalhando no serviço. 52? 52. Não existe medicação errada dentro do Rio, dispensação errada, tudo padronizado. Eu relembro que eu era chamado de madrugada, eu era chamado domingo de manhã, os médicos, enfermeiras ligavam na minha casa, na época não tinha celular. As pessoas ligavam direto para o telefone, eu era chamado ao hospital, ia de madrugada no hospital. Tinha uma professora sensacional, a professora Fanny Job, que já é falecida. Me lembro dela. A Fanny Job ligava às 7 horas da manhã de domingo e dizia assim: Josué, eu tenho 2 crianças na área da pediatria que têm câncer e elas estão com um problema de estomatite na boquinha. E ela precisa daquela tua formulação milagrosa que tu sempre faz na farmácia de manipulação e vai ter que fazer. Eu saía às 7 horas da manhã e ia preparar isso. Isso foi o início, nós fomos conseguindo galgar várias posições e hoje, como eu te falei, são 52 profissionais em todas as áreas, desde o preparo da nutrição parenteral, quimioterapia, dispensação, avaliação da prescrição médica, farmácia industrial, produzindo quase 30 toneladas por mês de produção. Você me falava na época que a água sanitária você fazia dentro da farmácia? Continuamos fazendo. É mesmo? Continuamos fazendo. Para desinfecção de toda a água sanitária é o principal desinfetante hospitalar. Prestar atenção, é o principal desinfetante. Passa em tudo, limpa tudo, mata tudo. Limpa e tudo. Nós temos algumas áreas mais críticas, mas assim, o desinfetante hospitalar é o hipoclorito de sódio, que é a base da água sanitária. Bem. Professor Josué, você integrou várias entidades farmacêuticas. Conta um pouquinho essa trajetória. Eu me formei em 72, em 75 eu estava entrando na Associação dos Farmacêuticos. Da Associação dos Farmacêuticos eu fui para o Conselho Regional, do Conselho Regional eu fui para o sindicato e desde 77, na verdade, eu não parei de estar atuando dentro das entidades da profissão farmacêutica. Que maravilha. Hoje, o professor Josué é conselheiro federal pelo Rio Grande do Sul do Conselho Federal de Farmácia, é uma autoridade. No que esse trabalho no Conselho Federal pode contribuir com a farmácia no Estado e no país, professor? Nossa, quando eu entrei no Conselho Federal, a gente tem que ter um período de aclimatação, ver como é que funcionam as coisas, mas efetivamente o Conselho Federal é um órgão normativo da profissão farmacêutica. Então, esse ano de 2014, nós colocamos resoluções fantásticas para a profissão farmacêutica, no caso da prescrição farmacêutica, a parte da farmácia clínica, e aprovamos a Lei 13021, que é uma lei que exige a presença do profissional farmacêutico para salvaguardar a saúde pública em qualquer estabelecimento durante o horário que ele funciona. Então, essa visão que eu tive no Conselho Federal me deu assim, uma força muito grande, porque a gente tem condições hoje de mudar os destinos da profissão. E se nós tivermos um plenário que seja suscetível
ao clamor do que a profissão quer, e a profissão quer participação direta. Eu faço um paralelo da farmácia hospitalar com a farmácia pública. A farmácia hospitalar demorou 30 anos para entrar no mercado. Foi uma conquista paulatina, palmo a palmo, conquista pouco aos poucos, e agora está consagrada no país. O farmacêutico hospitalar é reconhecido em todo o país. Nós agora estamos buscando uma nova briga, o farmacêutico da farmácia comercial. E que aquele farmacêutico que vai prestar uma atenção farmacêutica, uma orientação para aquele indivíduo que busca na farmácia uma informação. Isso é defesa do consumidor, professor. Sempre. Quer dizer, ele passa a ser um agente de proteção ao consumidor. Exatamente. Que chega na farmácia com aquela prescrição, com aquela receita, não entender bem qual é o efeito esperado daquele remédio, não entende nem a letra do médico direito, está em dúvida, já saiu de lá, já não sabe nem como vai tomar aquele remédio, utilizar, aí encontra o farmacêutico e é o socorro dele ali. A senhora vai tomar assim, vai fazer assim, e quanto tempo? Ele explica tudo. Esses dias eu estava vendo o carinho de um farmacêutico cuidando de uma pessoa. Eu fiquei assim, Essa é a nossa função. Essa é a função. Essa é a função. Nós temos assim, como tu diz, a gente recebe receitas onde não existe o tempo de tratamento, não existe a forma de utilizar o produto, não existe nem aqueles cuidados especiais que a gente tem que ter em relação ao medicamento. Se pode tomar com alimento, se não pode tomar. Se pode tomar com suco, se não pode tomar. Se pode beber. Tudo Tem isso... gente que quer tomar um chopp, não sabe se pode, perde efeito. Existem crendices, né? Tem muita crendice, né, professor José? Mas o farmacêutico está ali para orientar. Para isso. Essa é a função dele. Lá no Conselho Federal, você integra uma comissão assessora da farmácia hospitalar. Como é que você está avaliando, Josué, a farmácia hospitalar no Brasil hoje e quais são as perspectivas para o farmacêutico que quer atuar nessa área? Ele quer atuar num ambiente mais fechado, digamos assim, mais calmo do que num ponto de vendas, enfim. Qual é a perspectiva? Como é que você está avaliando isso? O Dr. Walter, o nosso presidente do Conselho Federal, me designou coordenador do grupo de trabalho sobre farmácia hospitalar. E a primeira visão minha em relação a esse processo é que nós temos Brasis diferentes. Concordo. Nós temos a região sul, nós temos a região sudeste, nós temos a região norte e a região nordeste. Então, o que nós nos propusemos? Fizemos uma proposta ao Dr. Walter e ele comprou essa proposta e nós estamos dando cursos de extensão, num total de 110 horas, 6 módulos. Em quais regiões? Em toda a região norte e nordeste, que é a região mais carente. Entendi. Então, hoje, por exemplo, nós estamos terminando a parte de Espírito Santo, Ceará e... E quem são os docentes? Mas deixa eu dizer, nós estamos começando agora mais 6 estados. E até o fim do ano, e quem é o corpo docente? 14 são profissionais especialistas na área. Em farmácia hospitalar? Em farmácia hospitalar. Requisitamos esse pessoal, são professores. De onde são? Professores de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, aqui do Rio Grande do Sul. Existem hospitais? Conheço. É uma especialista pela Sobrafo em nutrição parenteral e quimioterapia. É uma das profissionais que dá aula. Sei de hospitais que estão fazendo rastreabilidade com código de barra de medicamento. Tem muita novidade nessa área, buscando a segurança do paciente, para que erro de ministração ou dispensação seja zero para o paciente. Como é que está aliar tecnologia com o trabalho do farmacêutico hospitalar? Nós estamos buscando, primeiro, dar informação ao profissional. Depois, mostrar a ele todo esse aparato eletrônico que nós temos hoje no mercado. Eu estive na GS1 Brasil, em São Paulo. Fiquei impressionado. Não precisa ir tão longe. Não? Vai até o Hospital de Clínicas e tu vai ver que nós temos hoje um dispensador automático chamado Pyxis. Que tranca, inclusive, não abre sem tranca, você vai lá, está lá todos os medicamentos, você busca na prescrição, abre o sistema e está ali prescrito um comprimido. Se tirar 2 comprimidos, para o sistema. Então, assim, hoje nós temos uma triagem de todas as prescrições por farmacêuticos
Nenhuma prescrição é atendida sem o aval do farmacêutico. E depois esse sistema automático que foi implantado, e isso foi as grandes vantagens que nós tivemos, e fomos aprovados pela Joint Commission como o primeiro hospital universitário brasileiro a ter acreditação. Joint Commission International. Então, professor, de que maneira os farmacêuticos enxergam a atuação do Conselhos regionais, do Conselho Federal? E o que pode ser feito para esclarecer a categoria a respeito do papel dessas instituições tão importantes, né? Aqui no Rio Grande do Sul eu converso com uns que estão muito contentes com a valorização que eles têm tido por parte do Conselho. O Conselho tem sido muito atuante, ações de fiscalização, é muito transparente nas suas atuações externas, atendendo população, indo às universidades, faculdades, cursos. O Conselho do Rio Grande do Sul é muito atuante. O farmacêutico se sente valorizado. Mas como fazer que ele compreenda melhor o papel dos conselhos na valorização da profissão dele? Eu acho que essa foi uma tarefa muito forte que o Conselho Regional de Farmácia desenvolveu. Nós estamos vindo, não sei se tu te recorda, Alexandre, que nós tivemos quebrados aqui no Conselho. Foi. Nós tivemos uma má gestão administrativa. Foi um período muito difícil. Nós tivemos um período muito difícil no Conselho. Foi o período que eu estava entrando no Conselho Federal de Farmácia. A partir daí, nós montamos um grupo de profissionais, de farmacêuticos, com essa visão de profissionalismo farmacêutico, de buscar melhores condições de trabalho, orientar o profissional farmacêutico da forma adequada e mostrar a atuação do Conselho Regional. E essa diretoria, que começou com o Diogo e hoje está com o Cancherini, conseguiu em 2 gestões modificar completamente o Conselho, a visão dos profissionais em relação ao Conselho. Nós somos um órgão ético fiscalizador. Não tem como nós não fiscalizarmos um mau profissional, porque a ausência do profissional farmacêutico na farmácia significa um atentado à saúde pública. Concordo. Então, nós buscamos também o direito do consumidor e nós temos que, se existe um contrato de trabalho que o profissional tem que desenvolver 8 horas no horário das 8 ao meio-dia e da 1 às 5, o Conselho vai estar lá fiscalizando aquele profissional. Mas, além disso, não só essa parte da fiscalização, o Conselho promove cursos, viaja pelo interior, está chegando nos rincões mais longínquos do nosso estado e tem a porta aberta aqui do Conselho para qualquer tipo de eventualidade em relação à profissão. Se uniu ao sindicato, se uniu à associação, e nós hoje temos os três órgãos da profissão, sindicato, associação e conselho, voltado ao profissional farmacêutico. Excelente. Então, acho que isso foi uma mudança de mentalidade muito grande que hoje a categoria entende. E a função do conselheiro federal é levar os anseios do Conselho Regional até o plenário do federal. Se eles querem alguma coisa de diferente, nós levamos. Brigamos, discutimos, e se a nossa ideia for vencedora, vai ser extensiva a todo o país. Hoje o Conselho Regional de Farmácia é modelo para o país inteiro. É o segundo conselho mais conceituado em termos de fiscalização, só perdendo para São Paulo. Olha, orgulho para nós do Rio Grande do Sul, hein? E assim, essa fiscalização que não é uma fiscalização punitiva, ela é uma fiscalização orientativa, de orientar o profissional, a importância dele, o que ele está fazendo em termos da profissão farmacêutica. Vamos falar de um assunto delicado? Vamos. Faculdade de farmácia. Tem muita gente se formando como farmacêutico. Como é que está o ensino da farmácia? E o que se projeta aí para os próximos anos? Aonde é que esses profissionais vão encontrar empregabilidade? Quais são as áreas com maior demanda, professor? Eu concordo contigo que é um assunto extremamente delicado. Muito delicado. Eu fui aval, não vou citar o local, de uma abertura de um curso de farmácia pelo MEC, e eu fui e disse que aquele lugar não tinha condições de ter uma faculdade de farmácia. Pelo número de habitantes, pelo despreparo da universidade e por não existir um quadro de professores que dessem um respaldo para a universidade. Sim, sem corpo docente, não tem como.
Dei o parecer negativo e passou 6 meses, um deputado conseguiu aprovar dentro do MEC e foi criado o curso de farmácia nessa cidade. Então eu concordo contigo, nós temos muitas faculdades de farmácia, não há necessidade de ter tantas assim no país. Isso de alguma forma diminui o ensino, quer dizer, não é dado de uma forma eficaz, efetiva para formar um profissional para o mercado. Que mercado? Hoje um mercado que nós temos é um mercado onde o farmacêutico vai ter que ter uma atuação junto ao SUS, nas farmácias públicas, junto às farmácias e drogarias comerciais, porque esse é o campo que nós estamos buscando. Farmácia, pela 13021, mudou o conceito, não é mais um estabelecimento comercial, ele é um estabelecimento de saúde pública, que presta não só o processo da dispensação de medicamentos, mas também a prestação de serviço. Medir pressão, ver a parte de glicose, tudo isso aí já está habilitado para o profissional farmacêutico. E a sociedade tem que entender que tem que exigir isso lá na linha de frente. E o farmacêutico tem que se preparar dentro das universidades para dar esse passo dentro da profissão. Algumas faculdades estão investindo muito nisso, preparando profissionais habilitados para essa atividade. Outras continuam no passado. E essas aí não vão formar um bom profissional. E como é que o Conselho Federal pode agir para que o MEC tome algumas atitudes, quem sabe suspender, quem sabe fazer uma fiscalização melhor em cima disso? Nós já estamos em cima do MEC. A nossa comissão... Vocês podem notificar o Ministério Público Federal. Estamos fazendo isso e estamos notificando a mudança de diretrizes curriculares. Tudo bem. Em 2002 houve uma mudança de diretrizes e agora já está havendo uma necessidade de uma nova mudança. Muito bem. Nós estamos pressionando o MEC através do Conselho, das comissões assessoras, e se não houver o atendimento, nós vamos até o Ministério Público. Muito bem. Semana passada, o governo do Estado do Paraná fez uma audiência pública para discutir venda de conveniências dentro de farmácia. Isso é um tema polêmico. Tem farmácia no norte, no nordeste, no centro do país mesmo, que vende chinelo de dedo. Faxerox, Faxerox, Como é que faz isso? Qual é a tua visão desse ponto de vendas, da farmácia como ponto de vendas e a venda de conveniências? Existem duas situações. Primeiro, os conselhos regionais. O Conselho Regional de Farmácia tem a precípua função de fiscalizar o exercício profissional. Perfeito. Essa parte de venda de leite, de xerox, de todas essas prestações de serviço que não é atividade na farmácia, é atividade da vigilância sanitária. Nós estamos cobrando muito a vigilância sanitária disso. E a vigilância sanitária continua dizendo que ela não tem pernas para fazer isso. Mas se ela não tiver pernas, quem é que vai ter? Nós estamos vendo sendo contratados vários profissionais para fazer vigilância sanitária e essa vigilância não é uma vigilância efetiva. Que nós nos propomos. O Conselho Regional de Farmácia sempre propôs fazer uma vigilância em conjunto, no sentido de que estabelecimentos que não estão dentro da adequação da lei sejam fechados. O Conselho não tem essa força de lei, a vigilância sim. Então, se nós levarmos alguém da vigilância, nós podemos fechar o estabelecimento exatamente como tu está dizendo, que não está atendendo a finalidade dele. Perfeito. Para a gente concluir, professor, meu amigo Josué Shostak, como é que o farmacêutico pode colaborar com as equipes multiprofissionais em saúde? Eu dou esse exemplo do Hospital de Clínicas porque eu estou saindo de lá e acompanhei todo o crescimento. A Joint Commission, na primeira avaliação, que é uma avaliação genérica, disse o seguinte: o Hospital de Clínicas tem 12 andares e tem 17 unidades. Em cada unidade tem que ter um farmacêutico. E o Hospital de Clínicas contratou 17 farmacêuticos. A partir desse momento foi instituída que cada unidade de enfermagem teria um profissional farmacêutico responsável por tudo aquilo que envolve um medicamento, não só desde a saída da farmácia, na dispensação, mas até a chegada no paciente. No leito do paciente. No leito do paciente. Então, o farmacêutico hoje participa de comissões de nutrição parenteral, de quimioterapia, de controle de infecção,
na parte de compras, dando parecer técnico a respeito da qualidade dos produtos. Participa da reunião multiprofissional, participando do round, porque agora o farmacêutico se integrou ao médico, à enfermeira, ao nutricionista, dentro dessa equipe de multidisciplinar, com o foco do paciente. E isso está estendendo-se ao ambulatório, está estendendo-se ao paciente que tem alta. Nós temos um dado, Alexandre, no Hospital de Clínicas, que há 15 anos atrás, pacientes com AIDS recebiam os medicamentos e menos de 6 a 1 ano faleciam, porque não existia adesão ao tratamento. Essa visão que nós temos hoje do profissional médico orientando, a nutricionista orientando, o farmacêutico orientando os efeitos que vão existir naqueles medicamentos que são naturais que ocorram, hoje existe uma adesão e nós temos pacientes com mais de 10 anos em tratamentos estáveis. Produtivos para a sociedade. Isso é equipe multiprofissional. Quando nós fazíamos fragmentado, o médico prescrevia, ele ia lá, buscava o remédio na farmácia, levava o medicamento, olhava aquela quantidade de remédio, teria que tomar 8, 10 comprimidos por dia, dava dor de estômago, dava ânsia de vômito, para que eu vou tomar isso? E aí não fazia adesão ao tratamento. Hoje existe uma orientação da nutricionista na alimentação, do farmacêutico em cada medicamento e cada efeito colateral que ele possa ter, e do médico dizendo que é importante a pessoa fazer esse tratamento adequado para a sobrevivência. Hoje a AIDS está controlada desde que ocorra alimentação adequada e medicamento adequado. Então isso é o maior exemplo de uma equipe multidisciplinar de saúde, né? Então a gente se inseriu em todas essas áreas e hoje a gente tem um lugar cativo. Esse lugar que o farmacêutico conquistou na farmácia hospitalar é a nossa próxima meta aqui no Conselho Regional de Farmácia e nos conselhos do país. Missão cumprida no Clínicas? No Clínicas, sim. Para a categoria, para o Conselho Regional, para o Federal, muito trabalho pela frente? Muito. Agora eu vou me livrar, entre aspas, de 8 horas de cartão batido no hospital para me dedicar à profissão farmacêutica. Que maravilha. Quer dizer, é o que eu posso fazer com 44 anos de profissão e de experiência. É verdade. Se eu não fizer isso, quem vai fazer? É verdade. Esse é o professor Josué Shostak, farmacêutico, um dos mais conceituados farmacêuticos do Brasil, do nosso estado, precursor da farmácia hospitalar no nosso estado, que agora, mais próximo do Conselho Regional de Farmácia, porque se aposentou, cumpriu sua missão no Clínicas, vai poder estar mais conosco. Já vou até marcar uma próxima pauta, nós vamos falar sobre medicamento genérico. Surgiu na época que o professor estava trabalhando. Nós vamos falar sobre genérico. Nós deixamos tudo pronto para o ministro que assumiu. Exatamente. Então isso aí nós vamos contar essa história. Vamos. Nós vamos... Coisas da vida que Josué Shostak assistiu, participou. Por enquanto, muito obrigado. Sucesso em Brasília, aqui com o Conselho Regional. Quero agradecer assessor de Relações Estratégicas da Presidência do Conselho, a Zelma Padilha, por ter nos proporcionado a alegria de entrevistar Josué Shostak. Vida longa para você, meu amigo. Da mesma forma. Sucesso. Muito. Merece. Isso aí. Direto do Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul, para o Jornal do Consumidor, Alexandre Appel. E nós vamos nos despedindo por aqui. Lembrando a você que o Consumidor RS tem um apoio de Gimo, qualidade comprovada. E Panvel Farmácias, você sempre bem. Se você tem dúvidas, reclamações que envolvem as relações de consumo, acesse o portal do Consumidor RS, www.consumidorrs.com.br. Lá no Link TV, você também assiste os nossos programas e matérias. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima semana. Para todas as formas, com todos os ambientes, para todos os estilos, todas as cores e todos os gostos, para todos os valores e todas as ideias, para todos os sonhos
em toda a cidade, sempre perto de você. Guarida Imóveis, para você viver melhor. No GNC Cinemas, cliente Banrisul tem mais aventura, mais ficção, mais terror, mais romance, mais comédia, mais desconto. Promoção Banrisul GNC Cinemas. Em todo tipo de filme, você só paga meia entrada com o seu cartão Banricompras. Aproveite. A vida é assim. Chove, faz frio, acaba a luz. A vida é assim. Chove, faz frio, e quando você menos espera, acaba a luz. A vida é muito melhor quando você está bem acompanhado. E é isso que inspira a Unimed a estar sempre do seu lado, cuidando de tudo para que cada um dos seus planos comece a ser realizado hoje mesmo. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed Porto Alegre.